A minha família é brasileira, minha mãe era uma tradicional dona de casa. O nome da sua mãe? Maria Zuleika. Maria Zuleika. Eu, infelizmente, não tenho os meus pais vivos. Com K ou com C? Com K. Com K. Eu perdi os meus pais. E o pai? Como Meu chamava? pai, Araci. Araci. Paula Pereira. Meu pai trabalhava em confecção masculina. Era um exímio alfaiate. Que hoje acho que nem existe mais essa profissão, né? Sim. Mas um exímio alfaiate. Fazia roupas maravilhosas, né, para os homens da época, que usavam ternos confeccionados assim. Lá no interior de Minas. Na realidade, ele trabalhava em São Paulo. Tá. Você nasceu em Minas. Em Minas, nessa cidade São Gonçalo do Sapucaí. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei durante a minha infância e minha adolescência. Estudei em Minas, estudei, inclusive fiz graduação, faculdade, tudo por lá, né? Mas seus pais moravam aqui? Não, Moraram pra lá? moravam em Minas. Moravam em Minas. Meu pai, quando conheceu a minha mãe, ele se casou com ela em Minas e já ficou por lá. Ele era músico, ele tocava nas bandas de carnaval, gostava muito de tocar. Então, ele era um garoto numa banda de senhores, em coretos, essa coisa. Então, e a banda tocar, eram recebidos, ele dizia que na época eles se referiam a eles como santos músicos. E tocava o quê? Tocava instrumento de sopro. Instrumento de sopro. Aí foi tocar em... E ele, foi tocar em um carnaval. Eita. No baile de carnaval, e a minha mãe era uma índia belíssima. Se você vê as fotos que da época temos, né? Uma beleza. Era fantasiada de índia, que na época acho que era uma das grandes fantasias, né? Então ele a viu e se apaixonaram, e se casou. Então era um vai e vem de São Paulo para Minas, até que ele se casou e retomou o seu trabalho, porque ele já fazia esse trabalho aqui. E continuou com a música? Ele continuou, mas aí realmente, né, só como deleite. Sim. Deleite mesmo, pessoal. Tanto que na família tem diversas pessoas ligadas a coisa de arte, né? Eu tenho uma filha que canta, que faz faculdade de música. Éramos, né, melhor dizendo, 2 irmãos e 3 irmãs. 4 irmãs. 4 irmãs. A irmã mais nova, ela trabalha hoje na Record, é jornalista da área política. Ela é a mais nova? Mais nova das irmãs A ou mais mais nova, nova dos filhos? a mais nova dos filhos. Sim. A Cristina Lemos. Ela trabalha como jornalista política. E os demais, né, estão na luta. Tem um irmão já que um mora em Minas, outro veio a falecer, outra mora aqui em São Paulo, outra mora em Brasília. Maria Amélia, que é uma irmã que veio logo após a mim, ela trabalhou como tradutora, como revisora de textos no Senado Federal, e hoje é aposentada. Maria Alzira, que mora aqui em São Paulo hoje, mora na Aldeia da Serra, ela trabalhou sempre na área financeira, ocupando altos cargos, que na época para a mulher eram, digamos assim, era proibitivos, né? Diretora de financeira não existia isso, né? Diretora de banco não existiam realmente. E um dos meus irmãos é falecido, Como é o nome dele? Arnaldo. E o Marcelo, que é o irmão que está vivo, trabalhou muito tempo na parte de engenharia de plásticos e hoje tem problema grave de saúde, se aposentou. E a Cristina? Cristina, que é jornalista política na Record. Olha, eu lembro da minha infância, assim, que no interior você tinha a possibilidade de brincar muito, né, de grandes fazendas. Meus avós moravam próximos e meus tios são brasileiros. Meus tios eram fazendeiros, então você passava as férias na fazenda. Esse era o grande programa da época, né? E realmente juntavam os primos e eram muitas brincadeiras, era desde tomar leite de manhã da vaca, até brincadeira dia inteiro, andar a cavalo e por aí afora. Então realmente foi uma infância bem vivida. Eu fiz o primário na cidade em que meus pais moravam, que é Cambuquira, que é uma cidade próxima a São Gonçalo. E a Cambuquira é uma cidade que fica no Circuito das Águas, é uma cidade turística. Então meu pai, assim que se casou com a minha mãe, eles mudaram para lá.
porque era uma cidade com maior potencial para o tipo de trabalho que ele fazia, né, pelos turistas que frequentavam. E então eu fiquei nessa cidade fazendo o primário, mas para fazer o curso ginasial eu fui para São Gonçalo, que é a cidade onde eu nasci realmente, né? E fiquei com os meus avós, estudando, fazendo o ginásio e depois... Você lembra o nome da escola? Escola Normal Bárbara Eliodora, porque é uma cidade histórica da Inconfidência Mineira. E lá, justamente, morou Bárbara Eliodora. E, aliás, a escola era na casa dela. Onde ela morou. Era uma mansão, uma casa imensa, não é da época da Inconfidência. E ela justamente morava lá com os pais nessa cidade, nessa casa linda. E havia uma coisa muito assim folclórica na época, que os estudantes se agitavam, né, sempre com aquela coisa histórica que pulsava lá no ambiente. E a casa era bem antiga e havia uns buracos na parede, assim, uns furos. E a gente vivia procurando nesses furos bilhetes que o grande amor da Bárbara Eliodora, que é o grande poeta da Inconfidência Mineira, me esqueci o nome dele agora. Alvarenga Peixoto. Será Alvarenga Peixoto? Não. O Tomás Cláudio Alvarenga. Porque o outro é da Marília Dirceu, lá do... Mas eu lembro até do poema, gente, que loucura. Que a gente reclamava o poema que ele fazia para ela. Bom, enfim, era um amor proibido, porque ela era uma mulher da elite e ele era um insurgente, né, da época. Então ele fazia, se conta a lenda, que ele fazia bilhetes e colocava nos buraquinhos os tijolos, que eram tijolos enormes, que se diz tijolos de adobe, né, feitos pelos escravos, à mão. Então a gente vivia cutucando, buscando essa coisa. Claro que não tinha nada. Muito ao contrário, a gente escrevia os bilhetes de gracinha e punha lá para um e outro encontrar, porque nunca se encontrou nada. E aí o Silvestre foi lá. Você vê? Mas eu acho que isso teve uma... Fake, era fake. Fake total. E isso, Hamilton, acho que teve uma força muito grande, assim, em termos de formação, porque eu sempre fui apaixonada por obras de arte antigas, por tudo e sempre fui rata de antiquário, e eu e Silvestre buscamos muito, sempre, passamos a vida garimpando antiquários. Temos muitas obras de arte em casa, especialmente da área da beleza. Depois chegamos. Temos muita coisa ligada à beleza. Então, estamos aí em São Gonçalo. Pois é, mas então isso acho que calou muito, né? Ficou muito fundo na minha personalidade. Então, aí do ginásio eu fiz o curso normal, que era o que naquela época as moças de bem faziam, né? Ai, que lindo, É, moças de bem, é verdade, as moças de bem só podiam fazer o curso normal, porque era o que era possível ser feito. Então fiz o curso normal, mas eu realmente me apaixonei para a área de ciências físicas e biológicas, e eu vi que o meu caminho era esse, já tinha muita identificação com os próprios professores, com a própria matéria, e saí para fazer faculdade em Belo Horizonte, né? Frequentei faculdade. Que faculdade? A Faculdade Federal de Belo Horizonte. E na pedagogia eu tratei de fazer a ligação com a área de ciências, que era o que eu gostava. Mas eu já lecionava nessa época. Você lecionava onde? Lecionava em Cambuquira. Nós, das primeiras turmas do ginásio, porque quando eu ia fazer o ginasial, não havia o ginasial em Cambuquira. Mas nesse meio tempo que eu estava estudando lá, ele foi criado. E quem dava aula eram os médicos da cidade, o pessoal que existia lá, né, com uma formação pertinente. Então, quando eu terminei o meu curso normal, eu já estava, digamos, prometida para ministrar aula lá, até porque o médico que dava aula não queria mais saber. Estava lá quebrando um galho, né? Não é eu quero cuidar, eu estou muito cansado. Então eu assumi a área de ciências físicas e biológicas. Então eu ministrava aula. Em que colégio? Colégio, é até uma vergonha falar o nome, porque é um tremendo reacionário. Pedro Salgado. Plínio Salgado. Na época, hoje não tem mais esse nome,
mas o ginásio Plínio Salgado, então eu ministrava aulas de ciências na área de ciências físicas e biológicas para todo na época ginasial, né, que hoje não tem mais esse nome, né. Muito bem. Você lecionava à noite, de dia? Manhã, tarde e noite. 3 períodos. 3 períodos de aula. Manhã, tarde e noite. E você sabe que agora me lembrei, tinha uma banda, uma fanfarra, aí quisemos fazer na escola, no ginásio, uma banda de alunos, né? Na realidade chamava fanfarra. E para tocar nos desfiles, nas datas cívicas e tal. Então foi uma pessoa de uma cidade vizinha, um comandante do exército lá, que era integrado a essa área de música. Ele criou essa fanfarra, ensaiou o pessoal e eu passei então a comandar a fanfarra. Então nos desfiles cívicos, já ia eu com a minha fanfarra. Fazíamos a alvorada no 7 de setembro, muito cedo, nas casas das pessoas que eram interessantes, né, importantes, o prefeito, como se chama, o promotor, o juiz, que são pessoas de relevância, né, nesse universo. Então você fazia alvorada, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a banda tocava lá e eu, como tinha um DNA musical, nunca me dediquei na música não, eu conseguia dar conta disso por uns anos aí. Ainda tinha mais essa, porque eu trabalhava pela manhã, à tarde e à noite, e ensaiava a fanfarra. Nos sábados e domingos ensaiava a fanfarra. Fora as serenatas. Fora as alvoradas, né? Não, era as serenatas, não. É verdade, mas era uma coisa muito legal e você vê, o pessoal que tocava na fanfarra e que eram meus alunos, também jogavam comigo na praça de esportes. Eu sempre joguei muito vôlei, tênis, vôlei, praticava esporte. O grupo era o mesmo. E não havia o menor problema de relacionamento. Eu sempre fui conhecida como muito durona, muito rígida. Eu acho que isso até era uma forma de diferenciar bem o comportamento, por exemplo, da quadra de esporte com o comportamento em sala de aula. Porque os rapazes eram os mesmos. Né? À noite eram homens, muito mais velhos que eu, senhores, que não tiveram a oportunidade de estudar e estavam retomando. Então eu tinha uma atitude bem assim, digamos, austera mesmo, né? E então eu me mudei para cá, em 70. Só que eu cheguei aqui, toda aquela história profissional estava lá. E para começar a trabalhar aqui, eu tinha que começar dando aulas em lugares muito distantes, não é? Para poder retomar esse trabalho. Então eu achei aquilo uma coisa muito desconfortável, muito ruim, para quem estava acostumado a trabalhar num clima muito importante, com pesquisa, porque os meus alunos na área de biologia era uma verdadeira revolução, eu era apaixonada pela coisa, então eu fazia a prática de ciências, era um laboratório de verdade mesmo, que nós montamos, tudo, trabalhava muito com plantas, com animais, era uma coisa muito prática, os alunos são apaixonados até hoje, quando meus pais eram vivos, eu ia lá, você precisa ver, cercam na rua, apresentam os filhos, tem assim, paixão verdadeira. Então, por tudo aquilo que representou para eles na época, né? Então eu saí desse ambiente, caí aqui, mas para dar aula, aí tem que ser uma escola longe, que tinha que pegar não sei quantas conduções, uma coisa extremamente carente, sabe? Um lugar muito ruim. Falei, não, isso aí não tem a ver comigo, isso vai quebrar toda a minha paixão pela coisa, não é por aí não. Aí vamos procurar o que eu posso fazer, e procura daqui, dali. Fui até o Senac. No Senac, eles haviam lá diversos cursos, eu olhei os cursos, Senac na Avenida Tiradentes, que era uma coisa bem tradicional. E lá, eu vi lá curso de maquiagem. Falei, maquiagem é uma coisa bonita, uma coisa artística, né, muito feminina. Eu tinha uma preocupação muito grande com a aparência, sempre fui muito cuidadosa, muito vaidosa. Então eu falei, isso aí é uma coisa que eu vou gostar. E comecei a frequentar a maquiagem, que foi ótimo, mas eu achei que era só maquiagem. E também no próprio Senac havia um curso de estética, que era ministrado pelo professor Amir. E no curso de estética, eu senti que tinha mais coisas a ver com beleza. Você trabalhava também com cosméticos e tal. Aí frequentei o curso de estética. Na realidade, o curso de estética era um curso
muito simples, que para a época era o que bastava. Era um curso com duração de um mês apenas, com aulas 3 vezes por semana. E nessas aulas você aprendia limpeza de pele e massagem facial. E, na realidade, o curso era calcado na experiência do professor, que era uma pessoa realmente muito afinada com aquilo, mas o único vivencial dele foi o que uma francesa, amiga da mãe dele, havia passado para ele. Então era realmente um curso essencialmente prático, mas um curso muito pequeno, muito modesto. Mas quando eu frequentei esse curso, que foi na realidade, valeu muito pela semente que esse curso pôde colocar em mim de motivação e de abrir o meu horizonte para um outro caminho que eu até então nem vislumbrava, porque eu estava na área de ciências físicas e biológicas, não pensava em cosmético, né? Mas quando eu fiz esse curso, eu percebi que este era o caminho definitivo para mim. Eu tinha encontrado, né, a minha senda, digamos assim. Então, eu comecei realmente a pesquisar sobre isso, porque eu senti que o curso era totalmente inconsistente para a minha expectativa. Limitado, né? Limitado. E senti que o universo, dali para frente, ia ser muito voltado à beleza. E que beleza tinha um espaço muito grande e que eu precisava inserir nesse espaço.